Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa As Liberais, programa que entrevista mulheres com histórias interessantes para contar. Bom, e hoje a nossa entrevistada vai falar sobre saúde, bem-estar, nutrição, um assunto que eu adoro, imagino que você também. Mas antes da Branca apresentar a nossa convidada, quero convidar você que está aí acompanhando a gente para se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, também na plataforma Rumble. Não esquecer de deixar o seu like, o seu joinha, também de ativar as notificações, o sininho ali do lado, para você receber todos os alertas com a nossa grade de programação. Também não esqueça de comentar esse episódio se você gostou, com sugestões de novas convidadas. É sempre muito importante para a gente estabelecer essa conexão aí com você que está do outro lado. Então, se você gosta do programa, comente aqui embaixo e deixe o seu like, que é muito importante para a gente. Né, Branca? É isso aí, Paula. A convidada de hoje é a doutora Gisela Savioli. Ela é nutricionista e clínica funcional e autora, entre outros 10 livros, do Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E também descobri que é nossa colega, né? Jornalista também. Também radialista e toda essa... mulher é multitarefa, né? Sem dúvida. Doutora Gisela, eu queria começar falando justamente desse livro. Um pouquinho, eu sei que este é um assunto que leva um livro ou mais, mas é sobre o intestino, a importância mesmo do intestino e do funcionamento dele para o organismo humano. Pois é, o intestino sempre foi deixado de lado. Todo mundo falava de qualquer outro órgão mais nobre, né? Mas o intestino nunca fazia parte das rodas sociais, né? E, graças a Deus, eu que estudo medicina funcional, mais na área da nutrição, isso é um tema que, desde o início, ele é abordado. E foi ali, né, que eu comecei a tomar, assim, conta da amplitude que é. Porque quando a gente está na fase embrionária, o cérebro e o intestino estão ligados por um nervo chamado vago. Então, vai crescendo, porque você já viu a anatomia do intestino e a anatomia do cérebro, como eles são parecidos? E o cérebro tem uma barreira hematoencefálica, e nós temos uma barreira intestinal, mas é tudo muito parecido, entende? Aí você vai começando a fazer as ligações. E uma coisa que surpreende todo mundo, que eu acho que esse é o lado mais interessante, é que hoje... Até nós tivemos esse ano o 2º Congresso Internacional aqui no Brasil, com colegas brasileiros, intestino-cérebro. Porque aquele nervo vago que está ali unindo o cérebro e o intestino é como se fosse uma avenida, né? Então, imagina o seu cérebro aqui, intestino lá e o nervo vago, uma avenida. Imaginem uma avenida de 10 pistas. O que se pensava antigamente? Muito mais informações do cérebro em direção ao intestino e não o contrário. Para surpresa de todos, 9 pistas dessa rodovia são do intestino para o cérebro. Só uma do cérebro para o intestino. Nós temos no intestino neurônios iguais aos nossos do cérebro. Nós temos mais neurônios no intestino do que na medula. Então, nós temos uma população no intestino fantástica, que depois a gente vai falar sobre ela, que é a microbiota intestinal. Mas uma coisa importante, gente, 75% do nosso sistema imunológico é intestino. Então, o intestino... É por isso que todo o meu livro tem um capítulo para o intestino assim, de destaque. No meu primeiro livro, Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu pus o capítulo Intestino, Nosso Segundo Cérebro, que aí foi aquele, né? Aquela foi em 2010, né? Então, nós estamos em 23, imagina essa novidade na época. Depois teve um outro livro onde eu fiz a ligação das emoções com aquilo que você come
e você alimenta as suas bactérias intestinais. Aí veio o livro Alimente Bem Suas Emoções, o capítulo Intestino, o Cérebro Desconhecido. E, finalmente, um livro que eu gosto muito chamado Desafio do Bem em 30 Dias, porque ninguém mais come comida, né? Então, ali é um desafio que eu faço, muito bonitinho esse livro, eu adoro, com um diário todo coloridinho para você anotar as cores que você come daquilo que está fotografado, né? Porque se a gente for deixar o pessoal por cores aleatoriamente, aquelas pastilhas, confeitos, né? Também tem cores. contam. Exato. Não, tem que ser aquelas coisas que eu fotografei. E nesse livro é o que eu coloquei esse título, que o intestino é onde tudo começa e não onde tudo termina. E eu falei, um livro que eu quero fazer somente sobre o intestino, eu vou dar esse título para ele. Pois é, doutora Gisela, você começa esse livro interessante lembrando de uma frase que o seu pai te disse quando você tinha 6 anos de idade, atribuída a Pasteur, né? Que o envelhecimento começa no intestino. Exatamente. O que ele quis dizer com isso e como é que isso, de alguma forma, influenciou na sua trajetória, né? Porque, além de nutricionistas, também é fisioterapeuta. Eu sou fitoterapeuta. Fitoterapeuta, perdão. Exato. Então, enveredou para essa área da saúde, né? Total. Porque, na verdade, nutrição é minha segunda carreira, né? Eu fiz as contas, né? Hoje, com a longevidade, eu falei assim, bom, com 45 eu entrando na faculdade, eu termino com 50, eu vou ter pelo menos mais uns 30 anos pela frente. Então, aos 80, serei uma nutricionista ainda atuante. Então, nutrição é minha segunda carreira, né? E foi muito interessante porque meu pai era uma pessoa de poucas palavras, então tudo que ele falava eu prestava super atenção. E ele falou exatamente isso. Ele estava assistindo televisão, porque onde meu pai ia, eu ia atrás, porque ele vivia viajando. Então, eu lembro, eu pequena, eu tenho essa cena gravada, eu lá brincando do lado dele assistindo televisão e ele olhando alguma coisa na televisão que eu não sei o que era, e ele vira para mim e fala assim: Pasteur já dizia, o envelhecimento começa no intestino. Eu, 6 anos de idade. Passaram-se anos e eis que eu lembrei quando eu comecei a estudar o intestino. Só que aí eu lembrei que Pasteur, na verdade, ele usou uma frase de Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, onde realmente Hipócrates dizia que você tinha que fazer do seu alimento seu medicamento e que todas as doenças começavam no intestino. E outras coisas mais incríveis que ele falou. Então, realmente, foi daí que quando eu comecei a estudar nutrição funcional, porque eu primeiro fui para a área de nutrição, aí eu já estava ali com um pezinho na funcional, e o meu marido é cardiologista, da cardiogeriatria do Instituto do Coração, meu marido é médico há 48 anos. Então, quando eu comecei a trazer novidades nesse campo, ele olhava assim para mim e falava assim: Gisela, quando você encontrar uns 5 artigos em diferentes papers, a gente volta a conversar. E eu lembro que quando eu estava terminando a nutrição, ele falou assim: olha, não me vem com esses cursos, ele falava. Vai fazer alguma coisa, mas que tenha solidez. Aí eu fui para a saúde pública da USP e eu fiz uma especialização em saúde da mulher no climatério. Aí sabe aquela coisa de você entregar o diploma e falar, agora deixa eu fazer o que eu quero? E aí eu já tinha noção, porque a nutrição funcional, quando ela chegou no Brasil, ela tinha assim muitos cursos de atualização e eu fazia todos. Então, eu realmente, na hora que me formei, eu sabia o que eu queria. Só que aí eu comecei a ir aonde? Na fonte, no Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, onde eu faço a minha certificação. Então, é lá que você traz, assim, aquelas coisas, assim, aquelas pérolas que, de repente, você chega aqui como eu, em 2010, no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, aonde eu digo, gente, o pior alimento que o ser humano pode pôr na boca é leite de qualquer animal. Nós fomos talhados somente para entender o leite da nossa mãe. E uma outra que eu, inclusive, elenquei... Leite e seus derivados ou leite? Não, leite e seus derivados. Porque, por exemplo, quando o leite talha, sobe aquele soro, né, que tem um dito cujo que tem aquele nome, né, soro protein, né, que leva aquele nome, que é feito da proteína que tem naquele soro que você não vê. Só que lá, Branca, tem uma proteína chamada, não é nem caseína, beta-lactoglobulina. Leite humano não tem. Como é que você vai pôr um treco desse no seu corpo?
E ele vai entender. Assim como a caseína, que é o grande problema, veja bem, uma mulher quando amamenta, durante toda a gestação, ela se prepara para, durante 6 meses, aleitar aquela criança que só vai mamar, não precisa nem de água. Tá? Então, a mama dela, tudo dela é preparado para a amamentação. De um bebê que nasce com quanto? 3,5 kg, grosso modo. Tá. Meninas, com quantos quilos nasce um bezerro? 60. Então, no leite materno, em 1 litro, você tem 18% dessa proteína chamada caseína. E ela tem frações, né? Mas vamos falar, grosso modo, caseína. 18% de 1 litro de leite materno é de caseína. No leite da vaca, por exemplo, mas qualquer bicho é a mesma coisa, só que proporcional, 82% é de caseína. Por quê? Para um bebê que nasceu com 60 quilos e dali a pouquinho vai chegar com meia tonelada. Então, quando eu cheguei em 2010 com essa novidade, essa foi uma. A outra novidade, o bendito do glúten, que todo mundo fala, ai, é moda, é que nem o ovo. O ovo não podia, agora pode. Eu falo, não, gente, o glúten não é moda, é ciência. E eu acompanho de perto o professor Alessio fazendo, que foi quem descobriu coisas incríveis, do tipo que em 2013, quando eu estava em Dallas, ele recebeu o prêmio Linus Pauling daquele ano, como celebridade científica, pela descoberta. Mas o glúten para todo mundo? Veja bem, não tem um alimento na natureza que Deus tenha colocado que tenha glúten para você comer. Não tem, procura. O glúten está onde? Cereal, que é tudo que dá em espiga. Então, no caso do trigo, é o glúten. No caso da aveia, a avenina. No caso do arroz, uma outra. No caso da aveia, enfim, da soja, cada cereal tem a sua proteína, que é para uma fase estrutural. Sabe quando você ia na escola e colocava o feijãozinho no algodãozinho para ele crescer? Sabe aquela parte branquinha, estruturada, retinha? No trigo, é o glúten que dá essa firmeza, sabe? E faz a plantinha crescer. Então, o glúten é uma proteína de estrutura para o grão. Não tem nada na natureza branca, nada, Paula, que tenha na natureza pronto para você comer com glúten. Então, só daí já é algo que você tem que... Eu, por exemplo, olho muito como a natureza fala com a gente. Por exemplo, fruta... Melhor comê-las que bebê-las, porque se Deus quisesse que a gente tomasse fruta na forma de suco, trazia pendurada na árvore, que nem ele fez com o coco. Então, eu olho muito para a natureza e nós não evoluímos comendo glúten. E, enfim, e fora que tem uma história muito interessante de como que entrou o trigo no Brasil, que foi na década de 50. Aí eu vou falar para vocês assim, deem uma olhada nos filmes da década de 50 para trás. Ninguém era gordo. Não é? Você não vê aqueles artistas magrinhos e fala, nossa, Regina Casé, como ela era magra, que corpo lindo. Então, todo mundo antes era bem mais magro. Aí entrou o trigo, numa situação que depois é muito interessante historicamente falando, e nós tivemos uma indústria de panificação que se incorporou, porque o trigo foi praticamente jogado aqui para a gente de graça, que sobrou lá nos Estados Unidos. No final, depois que você está com aquela indústria sólida, o que acontece? Puxa vida, será que não tem um jeito de fazer um trigo que tenha mais glúten? Porque o glúten não é só o que dá estrutura na semente que está crescendo. O glúten é o que faz o pão crescer, dá estrutura, crocância. Elasticidade. Exatamente. Então, aí foi a tragédia, porque ninguém cruza irmão com irmão, né? E fizeram isso de uma certa maneira. Então, o que aconteceu? O trigo pan-americano, hoje, que nós comemos, tem 20 vezes mais glúten que antigamente. Então, a coisa só está pior, entendeu? Porque se eu não digeria,
se eu não fazia digestão, agora, então, com 20 vezes mais glúten. E, aliás, tem um documentário que é até feito pelos meus professores americanos. A Verdade sobre o Trigo. É Netflix, vocês assistam. A Verdade sobre o Trigo. Vocês vão ver uma médica, ela sentava atrás de mim lá na certificação. Ela ficou 4 anos travada numa cama por causa de glúten e laticínios. Então, gente, por aí, em 2010, quando eu cheguei com essas informações, foi um pouco bombástico, tanto que depois do primeiro livro, eu tive que escrever um livro de receitas, porque todo mundo falava assim, doutora, a senhora falou tudo que não é para comer, porque eu pus assim como alimentos alergênicos, né? O leite, o glúten, a soja. Como é que o oriental come soja? Coagulada ou fermentada. Jamais do jeito que nós comemos aqui, porque é uma proteína de difícil digestão. Então, quando você coagula, né, ou fermenta, aquilo já vai previamente quebrado. Outra coisa, gente, Light Diet é veneno, graças a Deus, agora a Organização Mundial da Saúde nos trouxe, né, essa informação fantástica, porque eu falava o tempo todo. Enfim, falei também muito de algumas coisas, como, por exemplo, pouco se fala, mas pessoas que têm enxaqueca, elas não devem comer a família Citrus. Então, essa família Citrus faz parte da minha lista de alergenos, né? Quem é a família Citrus? É aquela que, quando você corta no meio e você olha, ela é redondinha e tem um monte de gominhos. Laranja, limão, mexerica, polcã, laranja-lima, lima da peça, limão siciliano. Essa turma, para quem tem enxaqueca, então por isso que eu coloquei, porque muita gente tem e não sabe, tem que retirar. Retira primeiro, aí depois de 3 semanas tenta comer outra vez. Aí você confirma que não é do bem. Então, são essas coisas que eu coloquei, daí as pessoas vieram me perguntando, você falou o que nós não podemos comer. Açúcar tá também? Isso é tão óbvio que eu nem coloquei. Sabe. Mas olha pronto, só, acabou, gente. Tô triste, tô mal. Estamos em depressão aqui. Doutora Gisela, a senhora escreve no seu livro também uma coisa que chama atenção, né? Posso ter uma excelente alimentação, mas uma péssima nutrição. O que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte, vamos voltar para a natureza. Tudo que está na natureza, que Deus fez para o homem comer, tem tudo que a gente precisa. Eu tenho mania, a única coisa de suco que eu deixo, e que foi aquele suco de couve, que para mim eu chamo de suco farmácia, porque, gente, a couve é uma farmácia. Mas por quê? Gente, toda a matriz alimentar que está na natureza, a matriz, você tem tudo dentro com equilíbrio. Agora, você vai para o supermercado, primeiro que o alimento industrializado, ele não é feito daquele alimento, ele é parte de algum alimento. E corante, conservante, edulcorante, quer dizer, os aditivos alimentares que a indústria coloca para preservar gosto, dar sabor, tempo de prateleira. Eu sempre falo para o meu paciente, primeira coisa, vai comprar alguma coisa no mercado, leia o rótulo. Se nos ingredientes você encontrar nome que não se refira à comida, devolve. E outra coisa, prazo de validade. Quanto maior o do produto, menor o seu. Aquele leite de caixinha, então. E você sabe que eu li Desculpa, Paula. Eu li recentemente uma coisa que eu montei uma aula justamente de leite, né? Porque cada hora a gente tem mais informações nefastas. E eu fiquei sabendo, porque bisfenol é um disruptor endócrino, e o bisfenol está no plástico, ele mimetiza hormônio feminino, tá? O estrogênio. E eu descobri que no leite de caixinha tem mais bisfenol do que no leite de plástico, daquele negócio plástico, porque ninguém mais usa vidro, né? Antigamente era vidro. Exatamente. Então, tem mais. Você falou do suco de caixinha, então eu aproveitei para dar essa informação, mas eu tenho certeza que depois de você me ouvir, você não vai mais querer colocar esse líquido no seu organismo, e muito menos os derivados. Por quê?
talhou o leite. O que é aquele branco que cai? A caseína, que faz queijo branco, cottage, ricota, que são os piores queijos que a gente pode comer. Os brancos? Eu já fui uma nutricionista clássica que mandava comer queijo desse jeito. E, graças a Deus, tem um ditado que diz que enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Eu estou contando com isso. Gente, ali você tem para 1 quilo de queijo, às vezes 8, 10 litros de leite. Então, ali é a bendita da caseína concentrada com um agravante. O gado leiteiro que veio para o Brasil, ele foi assim escolhido por ser um gado que desse mais leite. Só que é um gado cuja caseína é uma caseína que, na hora que você começa a quebrar para fazer a digestão ou coagular para fazer o queijo, sobra um resíduo, olha o nome, beta-caseomorfina 7, resíduo de 7 aminoácidos que se torna um opioide no nosso organismo. Por que a gente não consegue largar queijo, leitinho da noite? Porque a gente vicia, porque aquilo vira uma morfina-like, né? E ocupa receptores que nós temos no corpo inteiro, principalmente no trato gastrointestinal, mas temos no cérebro também, que são receptores opioides. Então, aquilo vai direto, sem escala, atravessa a barreira hematoencefálica e se instala no seu cérebro e dá prazer. Então, a gente adora, né? E, às vezes, o cérebro cansado... Sabe aquele dia que a gente chega em casa e fala assim, hoje eu mereço? Né? É o dia certo que o seu cérebro está querendo sabotar, porque ele quer a reação alérgica e de conforto que aquele alimento, que não é alimento, vai dar. Então, eu queria só voltar nessa questão de você ter uma excelente alimentação e uma péssima nutrição. O que seria isso na prática, por exemplo? Pois bem, quando você está comendo um alimento industrializado, primeiro que você está ali com alguma coisa do produto que foi colhido, vamos supor, do meio ambiente. Ali só tem o que você mais encontra? Macronutriente, que é proteína, gordura e carboidrato. Cadê os 44 nutrientes maravilhosos que a gente precisa para montar as 50 milhões de células que nós trocamos todos os dias? Isso está no alimento. Então, as pessoas se alimentam de produto industrializado, estão entupidas de corante conservante e fora os opioides que eu falei, e não estão se nutrindo de vitaminas e minerais. Por isso que cada refeição, gente, é uma oportunidade para colocar comida de verdade no seu organismo. O corpo só entende comida de verdade, nutriente. Tenta escrever um livro com um alfabeto de outro país, grego. Não vai dar. Então, nosso corpo só entende os nutrientes que estão na natureza. Mas aí a gente falando quem está comendo comida industrializada, muita, não dá para dizer que tem uma excelente alimentação, né? Não, exatamente. Então, mas era isso que eu queria entender. Assim, não tem. A pessoa acha que está tendo uma excelente alimentação, exato. É isso? Só que tem um detalhe. O pouco, porque nos recordatórios, o que a gente nota? A única refeição comida é na hora do almoço. Então, o coitadinho do almoço, lembrando, né, que o paciente acha que pegou a alface e o tomate da guarnição do bife e comeu salada, né? Então, aquela coitadinha daquela alface e daquele tomate é que vão ter que dar conta de vários nutrientes que vão ser necessários para o seu corpo desintoxicar toda aquela tranqueirada de aditivo alimentar que você comeu. Então, além de comer pouco, o pouco que come vai embora. E quem, assim, né? Quem não come, tem gente que suplementa, né? Hoje está na moda. Todo mundo fala assim, você precisa ter uma farmácia, um armário de suplemento. Você toma algum? Claro, lógico.
evidente, aos 67 anos a gente tem que tomar alguma coisa, né? Por quê? No meu caso, por exemplo, a gente percebe que com o passar da idade, o seu suco gástrico já não vai ficando tão bom. Então, uma enzima digestiva é super válida, mas você pode também tomar um chazinho de alecrim, fitoterapia, antes das refeições para modular isso. Agora, o que não se deve fazer, gente, é você substituir comida por suplemento. Primeiro, que entre uma molécula da natureza e uma da farmácia, o corpo vai usar primeiro melhor a da natureza. Uma das raras coisas que hoje eu falo para todo mundo, duvido alguém estar bem de vitamina D. Então, a vitamina D é algo que a gente precisa realmente dar uma suplementada, mas, pelo amor de Deus, conversa com o seu profissional que atende você para não te manipular uma vitamina D que tenha vitamina D, vitamina K2, vitamina A e vitamina E, que são as 4 lipossolúveis. Porque, você entende, a gente tem que fazer uma coisa assim parecida como está na natureza. Então, essas 4 lipossolúveis, elas vão ter um efeito bárbaro. Agora, hoje, eu sempre digo, mesmo suplementando, tome um pouco de sol. Ao meio-dia, olha só, ao meio-dia é o horário de nós fazermos a boa síntese de vitamina D nas pernas, gente, porque assim, né, a gente dá uma protegida no braço, no colo, não, né? Meio-dia sem protetor. Sem protetor, pelo menos nas pernas. Aí você ajuda bastante o seu corpo a subir essa vitamina D, que não é fácil. Não é fácil. Então, nós estamos realmente... Gente, vitamina D faz 80 coisas diferentes no nosso corpo. Nós temos 2.000 lugarzinhos dentro do nosso genoma, no DNA, que tem ligação para a vitamina D. Você já pensou? Você faz expressão gênica a partir da vitamina D e ninguém está com vitamina D adequada. Doutora Gisela, vamos voltar aqui para o intestino, falar um pouco sobre a tal da microbiota intestinal, que também é um termo mais novo. Antes falava da flora intestinal, né? Queria que você explicasse um pouquinho isso. E no seu livro você conta que a gente também tinha essa ideia de que a digestão é no estômago, né? Ali são só os sucos gástricos. Tem uma única coisa que você faz de digestão no estômago. O início da quebra da proteína, só. E depois vai tudo para o intestino. Tudo. Aí eu queria saber, assim, como é que a gente sabe que o nosso intestino, que a saúde do nosso intestino vai bem? Porque, geralmente, a gente faz exame para o intestino quando a gente está com alguma queixa específica, ou a colonoscopia, lá depois dos 40, que é o exame de rotina, né? Mas, geralmente, assim, a gente que faz check-up, mulheres que vai no ginecologista, pedem hemograma, os exames de rotina, mas nenhum exame específico para saber da saúde do intestino. Eu queria saber se existe algum exame nesse sentido, qual profissional procurar e o que a gente pode perceber. É possível fazer um trabalho de prevenção? Como é que funciona? Olha, eu aprendi com o Roque, o meu marido, que clínica é soberana. Eu, na minha anamnese, eu não preciso de exame bioquímico. Porque na anamnese eu já sei os nutrientes que estão faltando naquela criatura de Deus. Então, por exemplo, dor de cabeça. Ah, doutora, é normal? Não, não é normal ter dor de cabeça. Ite, sinusite, rinite, gastrite, celulite, gordurite, até o brinco, né? Todas as ites são inflamações que começaram digamos assim, pelo desequilíbrio da sua microbiota, que antigamente era chamado de flora, porque antigamente era assim, ou era bicho ou era planta. Tanto que os cogumelos não eram nem bicho nem planta, eles ganharam um reino próprio deles, né? Mas, ou era bicho ou era planta, mas não se tinha microscópio para entender que toda aquela imensidão. Mas, gente, para vocês terem uma ideia, o que nos habita? Imagina que do peso de vocês, 1,5 kg a 2 quilos são só bactérias intestinais, que é mais ou menos o peso do nosso fígado. Então, imagina o seu fígado de bactéria intestinal e, realmente, elas formam um órgão. Agora, nós colocamos esse conjunto como um órgão. Então, microbiota são os bichinhos. Microbioma são eles, mais todo o componente genético deles e tudo aquilo que eles nos devolvem. Porque a gente não come para a gente come para elas.
nos devolverem saúde ou não. Então, é simples assim. Você tem o bem e o mal lá brigando. E aí, o que acontece? Só um sobrevive, quem come. Então, é uma briga constante que, a cada refeição, você determina quem vai habitar o seu intestino. E aí vem depois todas aquelas consequências, inclusive depressão, ansiedade, irritabilidade, falta de sono, insônia, ou você dorme demais, erupções. Gente, é uma porta de entrada o intestino para uma doença autoimune, por exemplo. Qualquer uma delas. Mas não tem nenhum exame assim que se faça? Você está falando assim, é dor de cabeça. Porque também dor de cabeça pode ter outra causa que não seja o intestino? Claro que sim, mas no geral, a pessoa quando chega no consultório, ela não chega só com uma coisa. Ela acha que ela está vindo porque eu estou com uma dor articular. Quando você começa a fazer a anamnese, ela fala, nossa, não sabia que eu estava tão mal. E o mais gostoso é que a gente dá notas. E quando a pessoa volta na segunda consulta, depois, né, da gente pôr ordem na casa, é uma delícia porque, gente, o corpo se conserta de uma maneira brilhante. A gente não precisa fazer muito esforço. É só tirar aquilo que não está bom e colocar comida de verdade. O corpo se regenera. É impressionante. Então, gente, exame assim... O que existe hoje de mais sofisticado? Você pode fazer um exame que vai pegar e detectar o DNA da bactéria que você tem no intestino. Mas, veja bem, isso são para casos, para vocês terem uma ideia, assim, extremos de uma pessoa que você tentou corrigir algumas coisas, não deu certo. Peraí, vamos ver o que está acontecendo. Mas, fora isso, nem alergia alimentar eu peço para fazer, porque quando você está com o intestino com permeabilidade intestinal, o que vai aparecer no exame? Tudo que você come, então é um falso positivo. Então, vamos consertar primeiro a parede do intestino, que tem que estar bem bonitinha, que nem a parede aqui da gente, né? Grudadinha, os bichinhos lá, as bactérias do bem, como pedreiros do nosso intestino. E aí, depois, sim, você nem precisa gastar uma fortuna para fazer um exame desses. E os probióticos, que também muita gente toma agora? Aí que tá. A gente tem conversado muito a nível, assim, sabe, em termos de bastidores, porque, assim, dependendo de como você nasceu, se você foi amamentada e como você viveu os primeiros, a gente chama 1000 dias, que considera-se o tempo de gestação e mais o primeiro e o segundo ano de vida. Hoje estamos colocando até o terceiro. Dependendo de como você esteve exposta durante esse tempo, é o tempo que você vai fazer a sua microbiota intestinal, a sua digital. Porque hoje a gente fala que se encontrarem um pool de bactérias, vão achar o dono. Como faziam antigamente, ó, achou o DNA, acha a pessoa. Sei. A mesma coisa. Cada um tem a sua. Então, a não ser que você tenha uma microbiota nativa que é muito ruim, o que a gente faz? Aí sim, a gente dá probiótico, mas depois a pessoa tem que comer adequadamente para aquela microbiota sobreviver. É que nem põe inquilino em casa, tem que dar comida, tudo para eles se manterem depois. Mas a gente está, assim, muito relutante em falar assim. Antigamente pensava assim, ó, tal probiótico para tal problema. Hoje eu vejo de uma maneira muito mais ampla. Eu vejo o quanto a gente precisa alimentar a nossa microbiota nativa, porque é uma floresta amazônica. Você tem uma bactéria que aí ela vai comer o que você deu para ela, ela fermenta, te devolve um monte de coisa boa, e faz o alimento da menorzinha. Aquela também vai fazer a mesma coisa e vai fazer a comida da outra. Então, nós precisamos ter diversidade e uma riqueza, né? Igualzinho uma Mata Atlântica. Pois é, tem até alguns estudos fazendo transplante, não é? De microbiota. Sim. Isso é muito interessante, porque tem uma condição que tem uma bactéria chamada Clostridium, olha o nome, difficile, quer dizer, ele é campeão. Ou bactériazinha complicada. Essa, realmente, um transplante de fezes é o que dá conta de botar a microbiota em ordem e mandar essa bichinha embora.
Porque essa é punk, como diz o meu filho, punk. Essa é complicada. Mas isso nessas circunstâncias. Então, tem um pessoal justamente ligado a esse assunto de cérebro e intestino, tentando fazer um banco de fezes, né? Porque parece meio esquisito. Não tenho nem ideia de como Não, faz um transplante. Pois eu vou te contar que um dia no congresso eu dei tanta risada, porque eles mostraram quanto que ganhava um cara que comia direito e conseguia ter um produto final adequado para fazer o transplante de fezes. Eles pagam em dólar e muito bem pago. E é dificílimo uma pessoa ter realmente aquele pool bacaninha. Agora estão tentando fazer isso aqui no Brasil. Vou ver quando tiverem, quando eles tiverem, mas são homens, tá? Mas quando eles estiverem assim mais, digamos assim, então, mais no mercado. Estão procurando candidatos, é isso agora? Eu não estou sabendo ainda, mas eu aviso vocês. Boa, antes a gente seguir aqui com o bate-papo com a doutora Gisela Savioli, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010. Bom, estamos de volta aqui com um bate-papo com a doutora Gisela Savioli, ela que tem esse livro aqui, nós estamos, tá para pegar aqui, muito bem. Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Estamos tendo aqui um bate-papo, uma aula sobre nutrição funcional. Aí queria te perguntar também o que é a tal da nutrição funcional. O que é isso? É um ramo da nutrição? É o seguinte, a nutrição funcional, ela olha o ser humano como um todo, tá? E nas 3 dimensões. Física, psíquica e espiritual. Então, quando a gente trata de um paciente, a gente trata na globalidade, respeitando a individualidade bioquímica desse paciente. Porque o que é remédio para um pode ser veneno para o outro. Por isso que como diz o meu marido, a clínica é soberana. Então, você vai pegando as coisas e você vai também conhecendo o seu paciente, dependendo, porque muitas vezes você vem recebendo pacientes com coisas muito complicadas, né? Então, é um compromisso que os dois assumem para a gente fazer aqui uma investigação, porque tem muita coisa. E eu digo assim, tem doença que não tem cura, mas tem controle. Aqui entra a nutrição brilhantemente. E isso, eu tenho praticamente 20 anos de experiência em consultório, é incrível. É incrível. Não tem cura, mas tem controle. Você segura aquele freio de mão, assim, aqui em cima, naquela
ladeirona abaixo. E também eu queria saber uma coisa, a gente estava conversando agora no intervalo, então vou fazer essa pergunta aqui no ar. Os antigos, né, meus avós, por exemplo, a minha avó, ela tomava todo dia, ela parou, na verdade, a minha avó parou de tomar leite por causa da rinite. Mulher inteligente. Ela fez a associação. Ela parou. Mas muita gente, durante muito tempo, tomava aquele leitinho, saía da vaca, todo bem concentrado, e viveu 80, 90 anos. E agora o leite começou a fazer mal? É o seguinte, Branca. Antigamente, as pessoas comiam comida. Sim. Tá? E ao comer comida, se nutriam. Então, elas tinham, digamos assim, cada vez que você come comida de verdade, você tem uma prateleira em cada célula, onde você põe uma galocha, uma capa, um guarda-sol, um filtro solar. E que na hora que precisa, seu corpo vai lá e tem de onde pegar. Por isso que eu digo que duas pessoas passando pela mesma situação, você está na rua, vem aquele golpe de ar preto do ônibus. Como cada corpo vai detoxificar esse tipo de toxina, depende do que você tem nesse estoque. Então, o que acontece? Antigamente, as pessoas comiam comida, tinham nutriente. Então, uma outra coisa que fizesse assim, não tão adequada, o corpo tinha como se defender, com um detalhe. Hoje, o estresse, para mim, é o maior inimigo. O pessoal de antigamente não sofria o estresse que nós sofremos. Pensa na sua avó, ela tinha que dar conta do casamento, da profissão, dos filhos, do marido, né? A gente tinha uma outra situação e uma outra demanda. Então, hoje, esse cortisol que sobe, ele é a porta de entrada para muito problema. Então, primeira coisa, o pessoal comia comida de verdade. Segundo, a quantidade de leite que ela tomava era isso, porque ninguém entregava um bando de caixa, né, com 12 litros que você deixava na despensa, né, e tomava várias vezes ao dia. Hoje, você olha o recordatório, faz um recordatório seu. Gente, no meu site eu tenho um recordatório para vocês preencherem de graça. Vai lá, eu tenho umas fichas que eu faço as pessoas terem consciência. Marca o que você come durante uma semana, considerando o final de semana. Gente, um café com leite, um queijo no café da manhã, quando não tem açúcar, né? Depois chega mais ou menos no meio do dia, alguma coisinha que vai ter um glúten e vai ter uma proteína do leite. Na hora do almoço, talvez uma lasanha com um queijo ralado em cima. À tarde é aniversário de alguém na empresa, então tem bolo e o bolo vai leite. À noite, à noite eu não janto, mas eu faço um lanchinho bem saudável, né? Pão light, cheio de glúten. Queijo branco, claro, né? Cheio de caseína. Peito de peru. Ai, aquele peito de peru. Meu Jesus, misericórdia. Tem uma lista do que tem lá dentro, que coitado da criança come, vai direto para o hospital ou vai direto da escola para o psiquiatra, porque aquilo desvia a atenção. Você tem substâncias comprovado, gente, em revista do nível de Lancet, há muito tempo. E eu vivo disponibilizando esse artigo porque eu menciono nos meus livros. Então, gente, é isso que está acontecendo. A gente come errado o dia inteiro, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Então, não dá tempo do seu corpo se recuperar. Isso que é o grande problema. E tem uma foto que eu pus nesse livro do nosso número 2. Até eu dei tanta risada, porque tem uma escala. Eu lembro. Tem uma escala que perguntaram assim, escuta, qual é o seu número 2? Porque são 7, né? 7 tipos. Mas pega aquele que eu fiz uma bananinha, bem elegante. Mas eu não sei, você diz qual que é o certo, qual que é o melhor? Uhum. Peraí. Lá onde eu pus uma bananinha, que eu queria falar sobre ela para você entender por que quando a gente se corrige... Por que a gente tem que comer? A bananinha. Essa? Exatamente. Vamos ver se a câmera consegue pegar. O melhor é sempre comer diversificado e
se possível, não repetir o mesmo alimento 3 dias. Por quê? Porque de 3 a 5 dias é o tempo que você troca uma espécie de um carpete que a gente tem no intestino inteiro a cada 3, 5 dias. Então, quando você olha as fezes, só 1/3 é resto de comida. O outro terço, células mortas que diariamente você descama. E o outro terço são as bactérias intestinais mortas, porque, como eu disse, toda hora, cada refeição, você determina quem vai habitar você. E aí, quem perdeu, morreu, está lá toda esperando para ser mandada embora, né? Então, o que acontece? Se eu como alguma coisa que não me faz muito bem, porém, eu não repito frequentemente, eu dou a oportunidade do meu intestino se recuperar. E lógico que ele faz isso a partir do momento que você mastiga 30 vezes antes de engolir. Vocês estão mastigando? 30 vezes? Gente... Não, nem pensar que se diz assim, se você não quer ficar contando, perceba se você demora muito, se você é a última que acabou. Eu sou a primeira que sempre acaba antes de comer. É uma vergonha. Pois eu vou te contar. A saliva que você produz na boca durante a mastigação, além dela ter o primeiro anticorpo para higienizar aquele alimento, ela tem um promotor de crescimento que, quando chega no intestino, vai ajudar naquela troca de células. Então, ter um intestino bacana, lindo e loiro, como eu chamo, depende da sua mastigação. E a digestão também, mas é que não vem ao caso agora. E como é? Eu queria saber, assim, por curiosidade, como é que é uma rotina de alimentação sua? Todo mundo pergunta. Aliás, @Gisela Savioli, Instagram ou YouTube, mas no Instagram eu vivo postando o que eu como. Primeiro que eu faço jejum intermitente. Então, esse jejum intermitente eu aprendi nos Estados Unidos há um tempão atrás, quando ninguém nem falava, e muito pelo contrário, falava assim, você tem que comer de 3 em 3 horas. Aí quando eu escuto um professor de neurologia falando assim, olha, para melhora cognitiva e de memória do seu paciente, jejum de 16 a 18 horas. Você faz uma cara assim, como assim? Aí você vai estudar, né? E o que acontece, então? Eu faço existe uma coisa chamada ciclo circadiano, que o homem também resolveu desprezar. Nós evoluímos vivendo de dia e dormindo à noite. É só à noite, no seu sono noturno, que você produz a tal da melatonina e assim de coisa boa, que a gente evoluiu para isso. Então, de dia, a gente faz as coisas, à noite, tranquiliza, dorme e seu corpo se recupera inteiro. É só perguntar para quem tem fibromialgia se essa pessoa dorme. Não. Por quê? Porque não dá oportunidade da melatonina cair, a endógena, cair na corrente sanguínea e consertar. Gente, nós temos um sistema de reparo que é a coisa mais fantástica do planeta. Então, a gente então tem que fazer prestar atenção. E todo mundo está trocando o dia pela noite. Então, eu e meu marido já faz uns 3 anos, antes da pandemia, agora já nem sei se fazem 3 ou um pouco menos, ou um pouco mais. Nós estamos tentando acertar o nosso ciclo assim. A gente acorda todo dia às 5 da manhã. Primeira coisa mais importante do dia, atividade e exercício físico. Então, a gente acorda. Você pode me seguir que você vai ver. 5 da manhã eu acordo, 5:30 eu saio de casa, 6 horas eu estou na academia. Todos os dias. Todos. Inclusive sábado, quando eu estou em São Paulo. Porque tem uma coisa. Deus foi tão bom com a gente. Quando você faz uma contração muscular, existem umas proteínas que o nosso músculo produz, chamadas de miocinas. Elas caem na corrente sanguínea e vão para todos os lugares do nosso corpo consertar, fazendo neurônio novo. O berçário de neurônio, então vamos lá, estimula crescimento. É inacreditável. Por isso que quando a gente lia artigo científico, estava assim, atividade física é ação não medicamentosa que também ajuda nesse caso. Tem educador físico que só trabalha com paciente oncológico através do exercício físico. Então, como que eu faço? O homem paleolítico,
ele primeiro caçava e depois comia, certo? Então, não é fisiológico você tomar um belo café da manhã e fazer ginástica, concorda? Então, nós temos físico e condição de, justamente, primeiro ir caçar. Então, eu faço minha ginástica, meu marido e eu, em jejum. E a gente depois só almoça. Então, a gente tem 2 refeições boas por dia no almoço. Aí, gente, é clássico, vocês vão olhar. Eu não consigo comer muito volume, então, arroz e feijão eu negocio, mas sempre eu como um pratão de salada e alguma coisa cozida, e variando, de acordo com aquelas fotos que tem naquele livro. Eu vou mandar depois para vocês o Desafio do Bem em 30 Dias. E aí... Carne. Sim. Agora, proteína de origem animal não é para comer na quantidade que a gente come. Por quê, Branca? Como é que o seu corpo, com a evolução que nós tivemos, como é que ele descobre que você foi invadida por uma bactéria, por algo, e que ele precisa inflamar para defender você? Porque tudo, hoje, é tudo inflamação. Tanto que os meus cursos todos chamam-se Desinflame-se em relação à desinflamação, né? Que está todo mundo inflamado. Inclusive, a pessoa acima do peso, se não desinflamar, não emagrece, não adianta. Hoje é a gênese. Então, o que acontece? O pessoal está inflamado, mas como assim? Onde o nosso corpo descobre que ele tem que começar a inflamar, que você foi invadida por uma bactéria? Porque na membrana daquele bichinho, que pode estar fragmentado, como no caso aquelas que morreram no intestino, quando cai na corrente sanguínea, tem um lugarzinho que é uma gordura saturada, chamada de lipídio A, que sinaliza para o nosso corpo: inflama que entrou inimigo. Toda gordura saturada faz a mesma coisa. Então, você tem que procurar, quando comer proteína, comer a proteína que menos gordura saturada tenha. E tenha mais proteína em si, tá? Então, proteína, sim, não mais do que 100 gramas, tá? E a gente lá em lembrando casa... do meu final de semana. Pois rindo de nervoso. Não, eu adoro um churrasco, mas o dia que eu resolvo, sabe, vamos comer churrasco, eu e meu marido, a gente vai comer churrasco. Antes, toma suco de couve, come brócolis, ajuda a dar uma ajustada no organismo. Mas, na verdade, o problema da proteína de origem animal é justamente a gordura saturada. Agora, a proteína de origem vegetal, ela não tem a mesma composição de aminoácidos que tem a proteína de origem animal. Até eu ter descoberto uma coisa lindinha na natureza chamada Ora Pronobis, a carne verde. Tem até ferro, gente. Então, é o máximo. Então, a Ora Pronobis é realmente uma possibilidade de você... Né? Você tem plantada? Mas planto, e quando eu faço eventos, eu dou de presente uma mudinha. Outro dia eu fui para Campinas no Dia da Mulher, lá que um padre me pediu para fazer um evento. Eram 500 participantes, eu mandei 500, encomendei 500 mudas de Ora Pronobis, dei de presente para todo mundo. E como é que você come a Ora Pronobis? Você pega a folhinha. Come crua também, né? Pode, mas eu prefiro, eu até ponho de vez em quando no meu suco de couve. Porque ela tem uma gosma que nem o quiabo. Então, ela dá cremosidade. Entendeu? Então, ela crua é interessante, mas se você não tem uma boa microbiota intestinal... Depois me lembra de falar da boa microbiota com cérebro, com emocional. Se você não tem uma boa microbiota intestinal... Porque a microbiota, o que ela faz? Ela ajuda esses fatores antinutricionais a eliminar. Porque, gente, o que é o fator antinutricional de uma semente ou de uma planta? A planta não pode sair correndo porque vem um predador. Então, o metabolismo secundário, qual é o primário? Ela fazendo carboidrato, gordura, proteína. Agora, o metabolismo secundário pode ser para 2 coisas. Ou ela quer atrair o passarinho, porque ela quer que o passarinho coma a frutinha dela e leve a semente para outro lugar, ou
para afastar os predadores. Então, por isso que quando você cozinha, você diminui isso muito. E semente, gente, sempre coloque de molho. Deixa... E elas sempre gelatinizam, né? Que nem a semente de linhaça, a chia, né? Então, essas sementes, elas estão ali esperando o bom momento para, né, para crescer e para, né, levar lá a natureza adiante. Então, enquanto ela não se sente que está no momento, ela está cheia de coisa assim, antinutricional, para espantar um fungo, um inseto. Aí você pôs água nela, o que ela fala? Oba! Chegou minha hora, agora eu vou brotar e elimina o fator antinutricional. Por isso que sempre uma semente você tem que colocar na água antes de você consumir. Doutora Gisela, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão da relação da microbiota com a saúde mental, mas antes, já fazer um pequeno break, um rápido break, para convidar quem está nos acompanhando aí, que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, acompanha aqui as Liberais, toda a nossa programação, o Oestcast, Estúdio Oeste, para assinar a nossa revista digital, que vai ao ar sempre às sextas-feiras com conteúdo inédito, de textos de grandes jornalistas brasileiros, como J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer, Evaristo de Miranda, enfim, um timaço de jornalistas que escreve para a gente. Se você está aí acompanhando, gosta do nosso conteúdo, é uma oportunidade para você assinar e apoiar o nosso jornalismo independente, porque vale dizer, gente, que nós não recebemos um tostão de dinheiro público. A gente depende da sua assinatura para fazer o nosso jornalismo. Então, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. A gente pode garantir, estou aqui com a Branca Nunes, diretora de redação aqui da Oeste, que são textos e assuntos que você não encontra em outros veículos de comunicação. A abordagem, a roupagem aqui da Revista Oeste é muito única, é um olhar assim muito diferente, né, Branca? É isso, e vale falar que além desses colunistas incríveis, né, articulistas incríveis que a gente tem, nós temos reportagens especiais, exclusivas, sobre assuntos que você só vai ver aqui. Então, toda edição você tem uma série de reportagens exclusivas. É isso aí, pessoal. Então, para assinar é bem simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então usar esse QR Code que está aparecendo aí na tela, apontar a câmera do seu celular, um passo a passo bem simples, bem rapidinho para você também se tornar nosso assinante, apoiar aqui o nosso jornalismo independente. Agora a gente segue aqui com um bate-papo com a doutora Gisela Savioli. E agora eu quero perguntar a relação da microbiota com a saúde mental, porque as pessoas estão doentes, doutora Gisela, principalmente a questão de saúde mental, com a pandemia piorou muito, né? As queixas de ansiedade, depressão, a senhora falou muito do estresse, né? Como isso tem interferido na saúde. E nós somos um organismo, nós somos único, né? Mente, corpo, então tudo isso precisa andar de uma maneira equilibrada e a gente tá com questões aí, tá com dificuldade, né? Parabéns, viu, pelo jornalismo independente que vocês fazem, porque eu tenho uma ação missionária, que eu tenho um programa de rádio e TV, mas é assim, voluntariado total, há 18 anos. Por quê? Porque é uma emissora que não recebe também patrocínio, então eu posso falar. Isso é ótimo. Tudo. Mas o meu compromisso é com a verdade, entende? Ah, mas como? Não, a verdade hoje científica. Eu já fui uma nutricionista que falou, ovo não. Aí depois eu falei, não, ovo sim, pelo menos 1 por dia, 2, fantástico. Então, sabe, as coisas vão evoluindo. Então, é nesse sentido. Então, parabéns para vocês. Obrigada. Bom, o detalhe é o seguinte, veja bem, a partir do momento, eu vou pegar um gancho do que eu já expliquei para até ficar mais fácil. A partir do momento que eu estou digerir, é quebrar. Você come coisas grandes, então o corpo não entende comida, ele entende o nutriente que está dentro do alimento. Então, eu brinco, quase que eu trouxe o meu colar de pérolas, eu tinha pensado até de trazer, porque eu uso um colar de pérolas para mostrar o quê? Que você come como se fosse um colar, mas seu corpo vai quebrando, 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 até ficar na pérola. A pérola é o nutriente. Então, do carboidrato é a glicose, frutose, galactose, ose, açúcar, da gordura, ácido graxo e das proteínas, os aminoácidos.
Tá? Então, é assim que seu corpo faz. Então, a partir do momento que eu não consigo quebrar uma caseína em aminoácido e sobra aquele resíduo de 7 que eu falei para vocês, né? A beta-caseomorfina 7, aquilo não é nutriente, aquilo ainda é um peptídeo, uma proteína. Então, quando aquilo atravessa a parede do seu intestino, tá? Porque as células no intestino, elas estão grudadinhas, como se fosse o tijolinho aqui da parede de vocês. E tem que ter um reboco, aí o pedreiro aqui consertando. Mas, de tanto você entrar com proteína não digerida, porque ninguém quebra a caseína, ninguém quebra o glúten. E aí, o que acontece? Aquilo vai parar no intestino e começa uma inflamação no lugar, aquela coisa de ataque. Aí você começa a olhar e, de repente, o reboco foi embora, você começa a ver o tijolinho e, assim, ludicamente, o tijolinho, ele é, na verdade, na parede grudado com o cimento, mas no nosso corpo, ele tem prolongamentos proteicos que se sustentam. Então, com o passar do tempo, tanta inflamação vai fazendo isso. E você fica tendo uma coisa chamada permeabilidade intestinal. E como você come a toda hora alguma coisa com esse tipo de proteína, elas atravessam essa parede no buraquinho que ficou lá, caem na corrente sanguínea. E aí é a tal história. A caseína, o que ela quer, essa beta-morfina aí? Ela quer ir para o seu cérebro, ocupar receptor opioide. E como ela é parecida com a morfina, e, gente, nós temos opioides endógenos. A endorfina, que você faz ginástica, você acha o máximo, né? Caiu na corrente sanguínea, ela atravessa a barreira, tem receptor para ela, para endorfina no cérebro, e você fala, ai, que bom que eu fui hoje. Eu não ia, estava com preguiça, mas eu fui. Que bom. Então, isso te dá prazer, mas é de uma endorfina. Acontece que o infeliz daquele pedaço like morfina da caseína, ele também atravessa a barreira hematoencefálica porque ele é muito parecido com a nossa endorfina. E ele ocupa receptor opioide no cérebro, que seria, por exemplo, para a endorfina. Só que nós temos um sistema imunológico maravilhoso e nós temos em cada lugar do corpo os guardiões. Então, quando você está com uma caseína, uma caseomorfina, num opioide do seu cérebro, que deveria ter uma endorfina, o sistema imune localiza. E como que é retirado tudo aquilo que não nos pertence? Inflamando. Então, o que é hoje, mais do que se sabe na ciência, que depressão o que é? Uma doença inflamatória cerebral. Agora, para pensar. Antes disso ser eliminado, está ocupando um receptor, mas não está executando o que a endorfina faria. Então, como é que você não quer ficar desfocada, está começando a ler, daqui a pouco o pensamento vai lá para o outro lado? E isso, eu penso, coitada das crianças. Que se eu puder dar um recado, mamãe, não dê gelatina colorida para o seu filho. Porque quanta criança já saiu de Ritalina com alta do psiquiatra por conta de ter retirado corante conservante da alimentação. Então, isso é super importante, tá? Então, isso é o que acontece. Então, você tem isso. Outra coisa, o psiquiatra vai e dá para você um antidepressivo. Qual a função do antidepressivo? A célula do cérebro, elas têm um espaçozinho entre elas, né, que a gente chama de sinapse, tá? Então, o que acontece? É no meio dessas duas células que, quando nós temos serotonina, ela fica ali fazendo efeito e a gente achando a vida linda e loira, né? Então, o que é o antidepressivo? É para deixar mais tempo a serotonina entre as células, não deixando com que ela seja reabsorvida, porque no corpo fabrica, desmonta, né? É tudo assim, né? Só que aí eu pergunto sempre para os médicos, falo, mas gente, você dá um inibidor de recaptação de serotonina, mas aquela criatura de Deus está fabricando serotonina?
Porque serotonina vem da onde? Do além? Não, ela vem de nutriente. Triptofano, que tem que vir da comida, e então eu tenho que ter a proteína quebrando em nutriente chamado triptofano, e o triptofano é um aminoácido essencial, tem que vir da alimentação. Só que, gente, eu posso até comer e transformar o alimento em triptofano. Mas se eu estou com uma microbiota do mal imperando, sabe o que elas fazem? Elas não deixam esse triptofano atravessar a barreira do intestino, cair na corrente sanguínea e ir lá para o cérebro. Porque, gente, 90% da serotonina que nosso corpo produz é no intestino, nos neurônios do intestino. Mas aquela que a gente quer fazendo esse efeito maravilhoso, ela tem que ser montada no seu cérebro. Então, você tem que atravessar esse triptofano, a barreira hematoencefálica, aí magnésio, B6, um monte de cofatores vão transformar esse triptofano numa coisa chamada 5-HTP, que muita gente também conhece, porque é uma alternativa de suplementação. Quando você quer tirar o paciente de uma fase assim que ele não está muito bem, que ele olha a comida come ele, não é ele que come a comida. Então, para ter assim, eu digo que mulher sem desnutrida, dizer que ela não tem força de vontade, dá vontade de bater, é golpe baixo. A gente sem serotonina, meu Deus. Então, você pode então já dar o suplemento na base de 5-HTP. Por quê? Porque já é garantido naquela fase que você já atravessou a barreira do cérebro, fabricou, e aí sim, essa belezinha vai virar com outros cofatores serotonina. E quando você dorme de noite, noite escura, higiene do sono, não fica com laptop no quarto, não fica com celular na cama, tira a televisão, usa o quarto para dormir, você produz uma bênção chamada melatonina, que só é fabricada se você dorme de noite. Se você tem turno trocado e vai dormir de dia, você não produz. É isso aí. Bom, estamos nos encaminhando aqui para os finalmente. Então, eu vou perguntar uma final aqui, vai, depois a gente vai capricha, fazer Branca, outro. Porque a gente precisa de uma segunda parte aqui para falar pois bem, sobre a esse gente assunto. combina. Mas o que fazer, então, com o doce? Querida, é o seguinte, veja bem, ai, gente, eu vou dar uma dica de ouro agora. Opa! Olha para a natureza. O que a natureza mostra? O que é doce não é gordo. E o que é gordo não é doce. O abacate é gordo, mas não é doce. A fruta é doce, mas não é gorda. Aí vai o ser humano e faz o sorvete. Aí vai o ser humano e faz um monte de coisa com gordura e açúcar. Gente, é isso que desequilibra tudo, para começar. Segundo, eu falei que mulher sem serotonina não vai dizer que ela não tem força de vontade, ela está desnutrida. Por quê? Nós somos uma montanha-russa de hormônio, né? O homem tá igual sempre. Eles não variam de humor, né? A gente, cada dia tá de um jeito, porque nós somos uma montanha, graças a Deus, uma montanha-russa de hormônios. Isso que dá todo aquela coisa boa de você estar nesse universo. E acontece que você começa a produzir, quando você está estressada, cortisol. Porque o cortisol é um hormônio maravilhoso, mas ele te prepara para luta e fuga. Só que luta-fuga antigamente era na natureza. E hoje? É o prazo que você não cumpriu, estou lutando contra, sabe, aquelas coisas, né? Então, antigamente o homem paleolítico matava um leão por dia. Nós aqui, quantos leões por dia que a gente não mata, né? Fora os que a gente deixa amarrados para o dia seguinte, quando não leva para casa para fazer companhia. Mas, resumindo, quando o cortisol sobe, sua serotonina despenca. Por quê? Eles são antagônicos. O cortisol é para deixar você pilhada, sabe? Não é para te distrair, é para você ir lá e matar ou fugir. O que a serotonina faz? Faz você achar tudo lindo. Então, não dá para você pedir para uma pessoa sair correndo, que ela tem que se salvar, se ela vai passar por uma flor e vai achar uma gracinha. Tem que quebrar. Então, toda vez que você tem o cortisol alto, sua serotonina cai. Aí,
Plano B de Deus, o que é? Eu preciso que sobre um pouco de serotonina no cérebro para à noite formar melatonina. É uma questão de vida ou vida, tá? Então, qual é o mecanismo brilhante bioquímico que Deus colocou pra gente? Fazer você ter uma vontade louca de comer um doce bem doce. Por quê? Porque lembra do triptofano? Ele precisa passar a barreira hematoencefálica. Só que nada anda solto no corpo. Ele está numa célula, num transportador, vamos chamar assim, que se chama albumina, que é uma proteína. E ali é como se fosse uma van. Tem um monte de lugares, o triptofano está lá com outros aminoácidos. Só que tem uma coisa, o triptofano é um pouco retardatário aqui na hora de passar a barreira hematoencefálica, tem muita concorrência. Então, quando o seu corpo precisa de serotonina, ele faz você comer esse doce bem doce, porque aí você vai ter um pico de insulina, vai levar essa glicose para a célula. Só que, gente, insulina não leva só glicose para a célula. Ela vai lá naquela albumina, naquela van e tira os ácidos graxos de cadeia ramificada, os famosos BCAA, leva para lá, também no músculo, sobrou lugar na van para vir mais triptofano e garantir que você vai ter triptofano atravessando a barreira hematoencefálica, querida, e aí formando melatonina, serotonina e depois melatonina. É isso. Olha, acho que eu tenho que reaprender a me alimentar depois desse papo tão aqui. Simples, é olhar a natureza, come conforme ela está, na época que está. Orgânico é ótimo, mas se você não tem dinheiro para o orgânico, compra o da época. O da época tem menos agrotóxico. E procura uma relação bacana com o agricultor perto de você. Tem tanta coisa bacana. É isso aí, nós conversamos com a doutora Gisela Savioli. Muito obrigada pelo bate-papo, pelos ensinamentos. Espero que você aí também tenha gostado, tenha aprendido bastante sobre nutrição funcional. Está aqui mais uma vez o livro da doutora Gisela Savioli, Intestino onde tudo começa e não onde tudo termina. Fica a dica. E a gente espera sempre a partir das 8h30 da noite no canal da Revista Oeste, aqui no programa As Liberais. Muito obrigada, até a próxima. Pessoal, antes de encerrar, gostaria de reforçar uma dica que a gente deu aqui ao longo do programa. Você que sofre com dores crônicas, isso não é normal, tem tratamento. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores no corpo por inflamação ou desgaste nas articulações, tem solução. É isso mesmo, chega de sofrer com dor, ninguém merece sentir dor. Por isso a VitaGold trouxe o Ora Pronove super concentrado, que é um anti-inflamatório natural e vai agir diretamente no foco da sua dor. Então chega de dor, Silvio. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dores no corpo, fique tranquilo. Pegue o telefone e ligue 0800 291 1010. Mas muito além da dor, o Ora Pronove é muito melhor do que você imagina. Pensa que ele melhora o seu colesterol, também a sua pressão arterial e diminui até a absorção de açúcar pelo seu sangue. Ou seja, é saúde para você. Vai acabar com as dores e melhorar a sua imunidade. E olha só, eu recebi a informação agora há pouco de que a VitaGold vai manter a promoção que a gente fez aqui ao longo do programa. E o número, eu vou repetir, 0800 291 1010. E vamos manter mesmo essa promoção que tá boa demais. 70% de desconto para você que ligar agora. E se estiver assistindo, falar que está nos assistindo, você ainda leva de presente este colágeno tipo 2. Ou seja, vai ser um combate duplo contra as suas dores. O número, anote aí, 0800 291 1010.